e depois eu volto e faço esse exercício aí da decomposição aí das forças. Pessoal, a sequência do nosso conteúdo é definir aí as 3 leis de Newton. E nas 3 leis de Newton, para que a gente entenda bem como é que elas funcionam, nós temos que entender inicialmente a inércia, tá? Então, o que significa inércia, pessoal, né? A inércia, ela, na verdade, é o estado que um corpo, é o estado de um corpo, né? De uma partícula, de um objeto, em relação ao movimento. Então, essa é a ideia de inércia. Como funciona? Se um corpo está parado, está em repouso, a gente diz que ele está em inércia. Por quê? Porque não tem nenhuma força agindo em cima desse corpo. Então, o estado dele é de inércia. Não existe força atuando nesse corpo. Ele continua em repouso, e em repouso, parado, ele vai ficar. Ou pode acontecer também uma ideia similar. O corpo já está em movimento. Digamos que o corpo esteja em movimento. O que acontece? De repente, você atua, uma força atua nesse corpo. Então, chega lá uma força e breca esse movimento. O que vai acontecer? A tendência desse corpo é continuar em movimento, mesmo a força atuando sobre ele. É o exemplo aqui da bicicleta. Ó. Tem uma fotografia aqui, deixa eu dar um zoom nela. Ó, tem uma imagem aqui, onde tem um menino aqui andando de bicicleta. O que acontece com o corpo desse menino? Ele estava em movimento. De repente, ele bateu numa pedra e a bicicleta parou. Mas o corpo dele, ele continua tendendo ao movimento. Por isso que você cai. Logo depois, se você, de repente, está numa bicicleta ou está a cavalo, o cavalo para, o seu corpo tende a se projetar para frente. Por quê? É a tal da inércia, né? O corpo, ele sempre tende a permanecer no seu estado em relação ao movimento. Se o corpo está parado, ele tende a continuar parado. Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar o movimento. É o que acontece, por exemplo, num acidente, né? Quando você está no seu automóvel, por exemplo, está em movimento, o seu corpo está exercendo um movimento para frente. De repente, você bate o veículo. O que acontece? A tendência do seu corpo, devido à inércia, é continuar no mesmo movimento. Então, aí existe a colisão. É um momento que você acaba se machucando, né? Por quê? Porque todo corpo tende a manter o movimento, ok? Então, a inércia é o quê? A inércia é a tendência do corpo de manter aquele movimento, tá? É a ideia da inércia, com relação ao movimento. E a partir da inércia, né, a gente consegue deduzir a primeira lei de Newton. Aqui. Essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. O que diz a primeira lei de Newton? Diz que todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso é uma dúvida que surge quando a gente fala de movimento. Por exemplo, o corpo está em movimento, mas o movimento, a partir do momento que você breca, o corpo tende a continuar o movimento retilíneo uniforme. Não existe aceleração, tá, pessoal? Se ele está, por exemplo, se deslocando a 10 km por hora, a partir daquele momento ali, a tendência do corpo é manter no vácuo a mesma velocidade. É claro que existe, por exemplo, no planeta, outras forças que agem no corpo, como, por exemplo, a lei da gravidade, né? Onde ela aplica uma aceleração nesse corpo. Mas a tendência do corpo é sempre continuar o seu movimento, se nenhuma força agir em cima dele, continuar esse movimento com a aceleração nula, ou seja,
ele mantém. Se ele está a 10 quilômetros por hora, ele vai, se nenhuma força atuar sobre ele, ele vai continuar o seu movimento a 10 quilômetros por hora. Se ele estiver parado, ele vai continuar parado. É a lei da inércia. Então, todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa é a primeira lei de Newton. Ela é uma lei que não ocasiona muitas consequências, né? É a lei da inércia. Então, a inércia é a ideia. Se está parado, o corpo tende a ficar parado. Se o corpo está em movimento, o corpo tende a estar em movimento. Ok? Ele não admite nenhuma força atuando nele. É claro que, se você está parado e uma força, alguém vem te dar um empurrão, seu corpo vai tender a se movimentar, né? Mas isso se houver uma força atuando, tá? Mas quando não existe nenhuma força, ele tende a permanecer naquele estado, ok? Então, essa é a primeira lei de Newton, ok? A primeira lei de Newton ela não ocasiona outras consequências mais, beleza? Bom, agora a gente vai falar da segunda lei de Newton, né? E a segunda lei de Newton, ela tem algumas aplicações, né? O que diz a segunda lei de Newton? Ela fala que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional a resultantes das forças que agem sobre ele. Tá? O que quer dizer isso? Se você tem um corpo e você tem uma força que age sobre esse corpo, digamos assim, uma força que está empurrando esse corpo, a aceleração que esse corpo vai adquirir, ou seja, ele vai entrar em movimento. A aceleração que esse corpo vai adquirir é proporcional a essa força aplicada, tá? Então, se você está parado, alguém vem e te empurra, você vai entrar em movimento. A aceleração, ela é proporcional a essa força. Se essa força tem uma intensidade moderada, fraca, você vai sofrer uma aceleração, seu corpo vai acelerar, ele vai se deslocar para frente. Agora, se essa força for maior, o que vai acontecer? A aceleração vai ser maior, seu corpo vai mais rapidamente para frente, né? É a ideia de um foguete, por exemplo. Quando você tem aí no espaço, né? Você tem um foguete voando, né? Ou seja, planando no espaço, e quando você liga o motor, que há aquela explosão, que aí ele adquire uma força, isso vai impulsionar ele para frente. E é proporcional a essa força. Se essa força for maior, ou seja, tiver mais uma explosão muito maior de combustível, ele vai ser impulsionado com mais força ainda. Como? Proporcionalmente. Tá? Essa é a ideia da força diretamente proporcional. E aí, na mesma lei, ele fala que ela é inversamente proporcional à sua massa. E isso tem sentido, né? A aceleração, ela também é inversamente proporcional à massa. Porque, por exemplo, vamos colocar um exemplo. Você está parado, né? Você está parado, você pesa, digamos, você é magrinho, você pesa 50 quilos. Aí vem alguém e te empurra com uma determinada força, né? Sei lá, o cara vai lá e te empurra com uma força de 100 newtons. Ele vem e te empurra. O que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai ser arremessado para frente. Então, vai sofrer uma aceleração. Concorda comigo que a distância que você vai ser lançado vai ser grande? Vai ter uma distância lá qualquer? Tá. Agora, digamos que você não pesa 50 quilos, você pesa 80, você é mais pesado. O que vai acontecer? Se alguém vier ali e aplicar em você uma força com a mesma intensidade, digamos lá, 100 newtons, o que vai acontecer com a aceleração do seu corpo? Você não vai ser projetado para frente com tanta rapidez. Vai existir uma resistência maior. Então, a aceleração vai ser menor. Então, a ideia de que, quando ele fala que a aceleração ela é
inversamente proporcional à massa é essa. Ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração. Ok? É essa a ideia que está colocada aqui. Tá? A aceleração é adquirida por um corpo, é diretamente proporcional à resultante das forças. Quanto maior a força, maior a aceleração. Agora, ela é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, né, maior a massa desse corpo, menor a aceleração. Ok? Pessoal, pegaram a segunda lei de Newton, entenderam? Tranquilo? Perceberam a ideia? Você tem um corpo, aplica uma força, né? Tranquilo, né? Então, ela é proporcional à força. Quanto maior a força que você aplica no corpo, maior a aceleração. Mas também ela é inversamente proporcional ao peso, à massa, né? Se você tem lá um corpo mais pesado, a aceleração é menor, ok? E isso é traduzido, pessoal, por essas fórmulas aqui, ó. Né? Se M é massa e F é a resultante das forças que agem sobre ele, então, ó, a ideia da aceleração é igual a força dividida pela massa. Essa parte aqui, que é a primeira parte da fórmula, é a ideia onde fala que a aceleração ela é igual, né? Ele fala aqui, ó, é inversamente proporcional à sua massa. Então, ó, a aceleração é igual a força dividida pela massa. É a ideia da inversamente proporcional. Enquanto que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Tá aqui, ó. Essas duas formas traduzem a segunda lei de Newton. Ok? E aí você tem algumas ideias aqui sobre a relação de Newton, né? Ele fala que o Newton é a força que produz um corpo de massa 1 kg, né? Com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui, pessoal, tem a ver com aquele ambiente perfeito, né? O vácuo, né? Onde a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, ok? Isso aqui não vale, por exemplo, quando a gente aplica a aceleração da gravidade, que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, pessoal, vamos fazer alguns exemplos sobre isso. Então, eu vou pegar aqui a lousa de novo, deixa eu colocar a lousa na nossa tela. Vamos fazer alguns exemplos que mostram essa ideia aí, tá? Deixa eu só abrir aqui a nossa lousa. Deixa eu só colocar a lousa aqui. Pronto, lousa. Tá aqui, a lousa está aqui. Então, vamos fazer alguns exercícios sobre a segunda lei de Newton. Bom, deixa eu só pegar aqui um exemplo. Ok. Pronto, está aqui. Está aqui, pessoal. Aqui é um exemplo sobre a segunda lei de Newton. Ó, um corpo de massa 5 kg adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a intensidade da força resultante que atua sobre ele? Ora, na segunda lei de Newton, nós temos uma fórmula, né? Ele fala que a aceleração é igual à força dividido pela massa. Essa é a fórmula que você tem na segunda lei de Newton. Isso implica, pessoal, ele quer saber nesse exercício a força. É só isolar a força. A força é igual à aceleração, a massa está dividindo a força, ela passa para o outro lado, multiplicando, né? Então, é direto, é isso aí. A força vai ser igual à aceleração vezes a massa, ou seja, 2 vezes 5. A força é igual a de 10 newtons. Simples assim, pessoal. Tá? É uma aplicação da segunda lei de Newton. Ok? Vamos mais um exemplo.
Aqui, né? Estou pegando, pessoal, inclusive os exemplos que estão resolvidos já lá no material, tem alguns para fazer, utilizando aquilo como aqueles exercícios como roteiro. Vamos lá, o segundo, né? Ou item C, né, dos exemplos. Está muito devagar aqui no material. De vez em quando ele dá umas travadas. Preciso aproveitar essa semana e dar uma acertada aí nesse meu computador aqui, que ele está muito esquisito. Então tá aqui, ó. C. Um automóvel de massa 1.000 quilos, parte do repouso. Depois de 5 segundos, está com velocidade de 72 km por hora. Então, ele já dá, inclusive, a conversão, né? Então, você tem aqui a velocidade, que é de 20 metros por segundo. Você tem o tempo, né? E o tempo é dado em segundos, 5 segundos. Você tem a massa. A massa é de 1.000 quilos, tá? Qual a intensidade da força resultante, né? Então, ele quer saber a força resultante, né? Então, tá aqui. Supondo que a aceleração, ela é constante, tá? Então, é assim, pessoal. O que eu tenho? Eu tenho que calcular a força. A força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Eu tenho a massa. O que é que vai faltar? Falta a aceleração. Mas a aceleração, ele já está falando aqui, ó. Vamos supor que ela seja constante. Ora, se ela é constante, então é um movimento retilíneo, né? Uniformemente variado. Então, a gente sabe calcular, né? A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Então, ele dá, né? A velocidade é de 20, o tempo é de 5. Isso implica que a minha aceleração vai ser de quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aqui. Eu achei a aceleração, ok? Agora é só aplicar. A força vai ser igual à massa. A massa é de 1.000, vezes a aceleração, que é 4, né? Então, tá aí, a aceleração é 4. Portanto, a minha força vai ser de 4.000 newtons. Aí. Feito aí o exercício, né? Deu 4.000 newtons. Tá lá bonitinho. Ok? Tranquilo, né? São exercícios bem tranquilos. Um D de dado. Vou fazer um D aqui. Ok, D. Vamos colocar aqui o D. Paste, né? O D aqui. Tá aqui o D. Bonitinho. Pronto, tá aqui. Um corpo de massa 10 kg sofre ação de uma força de 5. Qual a aceleração? Ora, direto, né? A aceleração é igual a força dividido pela massa. Isso aqui a gente já mata de cara, né? A força é dada, é de 5 newtons. Né? Desculpa, a força é igual. A massa é dada, é 10 quilos, a força é de 5, tá aqui. É 5 mesmo, força é 5. A massa é 10. Portanto, a minha aceleração vai ser de quanto? A minha aceleração será de meio, né? A minha aceleração é 5 dividido por 10. 0,5 metros por segundo ao quadrado. Está aqui, pessoal, calculada a aceleração. Okay? Também direto, tranquilo, né? Exercício bem simples. Ó. O E. Está aqui o E. Deixa eu copiar o E.
Isso aqui são todos exercícios da aplicação da segunda lei de Newton, tá, pessoal? Segunda lei de Newton. Pronto, entra. Ele está muito lento. Mas deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto, está aqui. Né? Então, vamos lá. Para fazer o cálculo aqui, um corpo sob a ação de uma força resultante de 100 newtons. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Está muito pequeno. Um corpo sob a ação de uma força resultante de 100 newtons adquire uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, né? Então, tá aí, 4 metros por segundo ao quadrado. Qual a massa desse corpo? Então, eu tenho a aceleração e tenho a força. Ele quer a massa. Ora, se eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração, ele quer saber qual a massa. Então, é só isolar a massa, né? A massa é igual a força dividido pela aceleração. Né? Isolei o M. Isso aqui vai dar massa igual a força, que é de 100 newtons, dividido pela aceleração, que é 4. Portanto, a massa é igual a 25 quilos. Ok? Está aqui. Tranquilo? Simples, né? Pois são exercícios tranquilos. Pessoal, segunda lei de Newton. Tranquilo? Dúvida? Os exercícios bem fáceis. Alguém tem alguma dúvida quanto a algum modelo, algum exercício da segunda lei de Newton? Tranquilo, né? Sem complicação, pessoal. Bem tranquilinho. Ó, tá aqui. Ok? São os exercícios sobre a lei de Newton. Volta na D? Tá, volta. D de dado. Aqui. Pronto, tá aqui a D. Deixa eu... Né? Ah, tá. Não, tranquilo. Vamos lá explicar de novo a D. Ó, Gustavo, eu vou já terminar de compilar ela, se Deus quiser, hoje, né? Assim que o Google Meet me retornar o vídeo, e eu posto, tá? Vou postar, porque eu sei que vocês têm a semana que vem mais tranquila, e aí a gente aproveita e deixa o vídeo para vocês poderem estudar, né? Na semana que vem. Inclusive, pessoal, antes do final da aula, a gente tem que acertar a ideia do PI aí para ver como é que está a situação. É importante para vocês que vai gerar nota para todas as matérias, tá? Mas assim, vamos lá. Deixa eu só terminar o D aqui. Então, o Vitor, aqui é a ideia da aceleração, né? Um corpo de massa 10, a massa eu sei que vale 10, sofre uma ação de 5 newtons. Então, é só aplicação da fórmula, né? Então, será 5 dividido por 10. Dará meio metro por segundo ao quadrado, tá? 0,5. Beleza? Tranquilo? Pegou aí, né? Bom, pessoal, essas são as duas... Ah, tá, não, é a massa... É só a dedução da fórmula. Tá ok. Pessoal, agora vamos falar da terceira lei de Newton, tá? Terceira lei de Newton. São 3, né? Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, se nenhuma força atuar sobre ele. E, da mesma forma, um corpo em movimento tende a continuar em movimento, se nenhuma força agir sobre ele. Essa é a primeira lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton já fala com relação a, já inclui aí na jogada
uma aceleração, né? Segundo a lei de Newton, né? Então ele fala que a força ela é inversamente, inversamente proporcional, né, à massa, né? Então a força ela atuando em cima de um corpo, o resultado dela a aceleração, né, desse corpo, ela é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração, ok? É a segunda lei de Newton, ela trabalha em cima dessa ideia. Agora, eu vou colocar a terceira lei de Newton, né, que é a terceira e última lei de Newton. A terceira lei de Newton, deixa eu apagar tudo aqui, limpar aqui, e vamos trabalhar a terceira lei de Newton, que ela fala sobre atrito, né? Então, vamos lá. Tá aqui. Então, tá aí. Deixa eu só enquadrar aqui, dar um zoom. Terceira lei de Newton, né? Lei da ação e reação. Quando um corpo A exerce uma força em corpo B, este exerce em A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. O que quer dizer isso? A ideia é a seguinte: se um corpo, né, um corpo qualquer, ele aplica, né, uma força, né, ele exerce uma força em cima de um segundo corpo, é a ideia da resistência. Quando você empurra a parede, o que acontece? Você empurra a parede com uma força, está lá com a palma da mão empurrando. Você está aplicando na parede uma força. Só que a parede, ela está resistindo à sua força. Ou seja, ela aplica no sentido oposto a mesma força. Então, ela resiste. É a força, é a ideia da resistência. Então, quando eu aplico uma força em um determinado objeto, ele tende a resistir, né? O que vai acontecer? E ele resiste aplicando uma força no sentido oposto, né? O que acontece nesse caso? Se você aplica uma força num corpo qualquer, num objeto qualquer, e essa força que você aplica é maior do que a força de resistência desse objeto, o que vai acontecer? Ele vai se mover. Tá? Agora, se você aplicar uma força em cima de um objeto menor que a força de resistência desse objeto, o que vai acontecer? Esse objeto não sai do lugar, né? Isso tem a ver, pessoal, com peso, com a força-peso, né? O que é a força-peso? É o peso do objeto. Pensa assim, você vai empurrar um objeto na sua casa, que é uma geladeira, né? O que está acontecendo? Você está aplicando uma força, você está fazendo muita força para poder mover a geladeira de lugar, ela está sendo arrastada em cima do piso, né? Então, você está aplicando uma força muito grande. O que está havendo? Está havendo uma resistência da geladeira de se mover. Tá? Quanto mais pesada essa geladeira, mais difícil vai ser de você mover ela de lugar. Por quê? Porque a resistência dela aumenta. Então, isso tem a ver com a terceira lei de Newton. Sempre que você aplica uma força no objeto, a tendência é que ele resista, ele aplique uma força com sentido oposto. Ok? Então, pessoal, é o exemplo aqui, do nosso exemplo F, né? O pessoal está passando um caminhão do lixo aqui na minha porta, então está um pouco de barulho, mas é rapidinho eles passam, né? Então é assim, ó. Pensa o seguinte, tem dois blocos, tem um bloco A e tem um bloco B. O que está acontecendo? Está sendo aplicada uma força nessa direção e nesse sentido, de 30 newtons. Então, está sendo empurrado o bloco A. O bloco A está empurrando. Está empurrando o bloco A. O que vai acontecer? O bloco A ele tem uma massa de 10 quilos. Né? Massa de 10 quilos. Inclusive, o desenho está desproporcional, né? Mas, tudo bem. Esse cara aqui tem uma massa de 10 quilos. E o bloco B tem uma massa de 5 quilogramas.
você está empurrando esses dois blocos com uma força num plano horizontal, sem atrito, é liso que o chão. Tá? A única coisa que está atuando em cima desses dois corpos, o que, que é? É o peso. O que, que acontece com o peso? O peso empurra o bloco para baixo. Né? É essa resistência que ele vai aplicar em cima de você. Então, o que, que acontece? Quando você empurra o bloco, o primeiro bloco, que é o bloco A, esse bloco A, ele tem um deslocamento. Então, o que, que acontece? Ele tem uma resistência, mas ele vai se deslocar. Concordam comigo que a partir do momento que eu atravesso o bloco a força para empurrar o bloco B acaba sendo menor, porque já quebrou essa força no meio do caminho. Tá? Então, essa força em A, que você está exercendo em A, já é diferente da força que vai ser exercida em B. Por quê? Porque primeiro você tem que conseguir empurrar o A. E daqui, ele vai gerar um movimento que vai conseguir empurrar o B. Então, existe aí uma composição de forças. Então, vamos lá. A figura representa dois blocos, A de massa 10 quilos e B de massa 5 quilos, sobre um plano horizontal sem atrito, aplicando-se uma força em A e uma força F de 30 newtons. A força que A exerce em B é de quanto? A força que você está aplicando aqui é de 30. E quanto é a força que esse bloco A está exercendo em bloco B? Porque ele está em sequência, né? Aqui é 30, mas vai quebrar essa força aqui, porque ela vai diminuir. Quanto é que vai ser a força que o bloco A vai estar empurrando o bloco B? Né? De 20, né? Agora, como é que a gente faz? Vamos lá. É 20? Então, vamos calcular. Primeira coisa, você tem que calcular a aceleração. Né? Concordam comigo que o sistema inteiro ele tem uma aceleração? Né? Ó, eu tenho que calcular a aceleração. É a aceleração que vai definir qual é a força. Então, você vai ter uma aceleração. A força... Opa, deixa eu fazer em preto, né? Deixa eu subir um pouquinho. Como é que calcula isso? Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que eu quero descobrir aí é quem? Seria a aceleração. Tá. Só que assim, a força é igual à massa do bloco A mais a massa do bloco B. Tá? Eu estou calculando, pessoal, a aceleração para o sistema inteiro, tá? Vezes a aceleração. A força, eu sei quanto está sendo aplicada no movimento. A força é de 30 newtons. A massa do bloco A, eu sei quanto vale. Vale 10. A massa do bloco B, eu também sei quanto vale. Vale 5. Ok? Isso aqui vezes a aceleração. Então, pessoal, eu vou ter que 30 é igual a 15 vezes A. Então, qual é a aceleração que eu vou ter nesse movimento? A aceleração aqui vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a aceleração. Ok? É a aceleração do sistema todo, tá? Porque é claro que isso aqui é um movimento, na hora que você empurra, existe um desenvolvimento aqui no deslocamento, existe uma aceleração no sistema inteiro, 2 metros por segundo ao quadrado. Agora eu quero saber qual é a força que A exerce em B, né? Qual é a força que A exerce em B? Então vamos lá. É aquela ideia da terceira lei de Newton. Está existindo aqui uma resistência de 5 quilos, né? Então, a força que A exerce em B é o quê? É a massa de B vezes a aceleração. Portanto, a força que ele exerce aqui é de quanto? Até vou colocar aqui, eu vou colocar uma anotação aqui, tá, pessoal? É a força de A em B, tá? Força de A em B. Qual é a força de A em B?
ou seja, é a força é a massa do bloco B, que ela está resistindo, né? Multiplicado por uma aceleração. Então, essa força aqui, que o bloco A exerce em B, é de 5, né? Vezes 2. Portanto, o resultado final vai ser de quanto? De 10 newtons. Aqui, ó. 10 newtons. Não é 20. No caso, seria 10. Se você fosse calcular, já que você descobriu a aceleração do sistema inteiro, se isso aqui está deslocando uma aceleração de 2 metros por segundo, quer dizer o seguinte, se está aplicando uma força de 30 newtons aqui, 20 newtons está aqui, no bloco A. Os outros 10 estão aqui. Tá? Então, ela tem aí uma força de 10 newtons. Ok? Seria a alternativa D. Beleza, pessoal? Entenderam esse exercício? Ficou meio estranho? Dúvidas? Claro. Se tiver alguma dúvida sobre isso, ó. Então, quando eu calculo o deslocamento, o que eu tenho que calcular? Aceleração. A hora que eu empurro isso aqui se move. Porque não tem atrito, então não tem coeficiente de atrito nenhum, é liso. Então, quando eu empurro os dois blocos, eles se movem. Ora, eles se movem como? Eles se movem desenvolvendo uma aceleração, né? Está acelerando, está se movendo. Tá? Como é que eu calculo essa aceleração desse sistema inteiro? É a soma dos pesos. Eu somo os dois pesos, tá? E aí eu multiplico pela aceleração. Como eu já sei que a força é 30, então é só jogar na fórmula. Força igual a massa da aceleração. Eu descubro a aceleração do sistema inteiro. O sistema inteiro se desloca a 2 metros por segundo ao quadrado. Ok. Agora eu quero saber a força que A exerce em B. Ou seja, o bloco A está transferindo uma força aqui. Ele já está resistindo aqui nesse caso e ele já comeu 20 newtons dessa força. Então, quanto ele está exercendo aqui de força em B? A força aqui é de 10 newtons. E tem sentido, né? Você pensa que você está empurrando o primeiro bloco você já está fazendo uma força danada aqui. Você está calculando aqui, você está aplicando aqui 20 newtons que está ficando aqui. Quando você chega aqui do bloco A para o bloco B, esse contato aqui para empurrar já não é mais de 30 newtons. Sobrou 10 aqui para empurrar do fundo, né? Então, é um exercício onde a gente usa essa proporção aí. Ok? Vamos fazer mais um, né? Mais um exercício desse daí. Esse é legal. Esse tem é o da corda. Vamos fazer o da corda. Quem sabe o da corda fica até mais interessante, ó. Vou colocar um exemplo da corda. Ok. Deixa eu colocar aqui a corda. Este. Isso aqui é a primeira parte do enunciado, tá, pessoal? Só estou copiando em 2 etapas, porque eu tenho... Então, uma página e a outra parte do desenho está na outra página. Então, a gente tem aqui dois pedaços do desenho, né, do exercício. O exemplo está dividido em 2. Agora sim. Ficou melhorzinho. Tá aqui, pessoal. Esse é o exercício completo, né? Então tá aí, bonitinho. Esse é o exercício que utiliza a ideia da terceira lei de Newton, né? O que ele fala aí? Ele fala que você tem 2 corpos, A e B, tá? Da figura. Eles têm massas de 49 e de 21 quilos. Então, esse aqui, o grandão que está aqui em cima dessa base aqui, ele pesa 49 quilos. Ele está aqui no chão.
O outro corpo que está pendurado aqui numa roldana aqui, ó. Então, ele tem uma corda aqui e ele está pendurado com um peso de 21 quilos. Então, vocês já imaginam nesse sistema como é que ele funciona. Ou seja, ele, na verdade, ele tem um objeto aqui parado e esse está puxando ele para baixo, está arrastando ele, né? Pensa assim, ele está sendo arrastado, né? Ó, isso aqui está sendo arrastado. Bom, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer? Está sendo aplicado uma força aqui, né? Pensa assim, se ele está pendurado aqui, ele está puxando esse objeto. Quando ele puxa esse objeto aqui, ele está aplicando uma força que vem aqui no sentido para baixo. E se ele for uma força maior que a força de resistência desse bloco aqui, o que vai acontecer? Esse bloco vai sair deslizando aqui e vai cair, tá? Ok? Então, ele tem a força da gravidade, né? Esse aqui, pessoal, não tem atrito, não tem nada. Aí você fala assim, mas ele é mais pesado que o bloco B, é mais pesado que o bloco A, é mais pesado que o bloco B. Só que o bloco A, ele está numa superfície lisa, não tem atrito, né? Então, como é que funciona? Eu tenho que descobrir, primeiramente, que força é essa que está puxando o sistema, né? A força está no bloco B. Então, eu tenho que descobrir qual é a força-peso, né? Então, eu vou pensar assim, ó. O peso, ele é igual a massa vezes a aceleração. Então, o peso disso daqui, ele vai ser igual a massa, que é de 21, vezes a aceleração da gravidade. É isso mesmo. A aceleração da gravidade, Gustavo. E a aceleração da gravidade, a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado, usando aí uma aproximação, é 9,8. Mas eu vou adotar 10 metros para ficar valores exatos, tá? Então, a força-peso aqui, ó, força-peso, o peso que ele puxa é de 210 newtons. Então, o sistema inteiro, que é esse sistema que está tracionando essa corda aqui, ó, que está puxando, é de 210 newtons. Essa é a força que está atuando no sistema. Tá? Então, o que a gente vai ter que descobrir agora? A gente vai descobrir se está havendo movimento aqui nesse bloco A aqui. Ele está sendo arrastado? Tá. Então, a gente, para isso, descobre qual é a aceleração. Né? Tem aceleração? Se tiver aceleração positiva aí, é porque ele está sendo puxado, né? E deve se deslocar, pelo menos vai ter uma aceleração lá que vai gerar uma velocidade. Mas para descobrir a aceleração, é a ideia do cálculo da força. A força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Essa é a fórmula, pela segunda lei de Newton, aonde entra a aceleração. Não é a aceleração da gravidade, pessoal. É a aceleração do sistema. Essa corda está puxando, ó, o bloco B está puxando o bloco A. Qual é a aceleração desse sistema? Aqui, eu apliquei a aceleração da gravidade só em cima do bloco B. Por quê? Porque a aceleração da gravidade puxa o bloco B para baixo. Então, é de 210 newtons, tá? Então, a força que está atuando no sistema é justamente essa força, 210 newtons. É a força da gravidade em cima do bloco B. Agora, a força do sistema completo, deixa eu diminuir aqui para caber, ela vai ser como? Vai ser assim, ó, força é igual a massa do bloco A mais a massa do bloco B, vezes a aceleração. Ora, a força aqui do sistema é igual à força-peso, né? A força que está atuando nesse sistema é a mesma da força-peso, é o peso que está puxando. Então, eu sei que é 210 newtons. Isso é igual à massa de A, que é 49 quilos, mais a massa de B, que é 21. Aqui. Vezes quem? Vezes a tal da aceleração. Né? Portanto, a minha aceleração vai ser 210 dividido 49 mais 21 é igual a 70.
Faço 70 dividindo. Portanto, a minha aceleração será de 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração de deslocamento do sistema todo, tá? Ele está sendo puxado e está desenvolvendo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa resposta aqui é a resposta do item A. A aceleração do conjunto. Qual é a aceleração do conjunto? 3 metros por segundo ao quadrado. Esse item A aqui. Né? Agora, o item B. Né? O item B é a força de tração na corda que une os corpos. Pessoal, existe uma ideia que é a força e a tração, né? A força de tração. O que é a força de tração? É a resistência dessa corda. Ele não está puxando para baixo aqui, então está tracionando. O que está fazendo tracionar? É a resistência do bloco A. Né? O bloco A está resistindo, não está resistindo? Como ele resiste, é a ideia da terceira lei de Newton. A força puxa nesse sentido e nessa direção, mas existe aqui uma resistência para que o bloco não desabe de uma vez. Essa resistência é a tal da tração. E quem é que está resistindo? O B está puxando, o que está resistindo é o A. Então, portanto, para calcular o item B, né, o B, a força de tração na corda que une os corpos, a tração é a resistência. Então, é o quem que eu vou utilizar? Eu vou calcular a força do bloco A. Né? Isso daqui, essa força de resistência, vou chamar de T, tá, pessoal? T. A força de tração, ela é igual à massa do bloco A, a massa de A, vezes a aceleração do sistema. Portanto, a força de tração vai ser igual a 49 vezes a aceleração do sistema, que é 3. A força de tração, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a 3 vezes 49, 147 newtons. Ok? Ok, 147 newtons, é o B. Percebem? O peso puxa com uma força de 210 newtons, ó, puxa. A resistência é de 147. O que é que vai acontecer com esse bloco? Ele vai cair no chão? Vai, né? Por quê? Porque a resistência é menor do que a tração. Ok? Pois não, Diogo, pode perguntar. Não, a gente usa a massa de ar, porque quando eu falo de tração, eu estou falando em resistir, né? Que quando você puxa, você está com a corda na sua mão, e você está puxando o bloco A, qual é a força de tração? É a força de resistência. Quem é que está segurando do outro lado? É essa massa. Essa aqui é a força peso, né? Ela puxa para baixo. Essa aqui é a força que segura. Então, isso aqui é a ideia da lógica matemática, né? Então, se existe uma atração aqui na corda, eu consigo descobrir de quanto é. A atração é de 147 newtons. Então, para eu saber se esse objeto vai cair no chão ou não, eu já descobri resolvendo aqui o problema da aceleração. A aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Só que essa aceleração aqui, pessoal, é em módulo, né? É em módulo. O que quer dizer em módulo? Ela não é nem positiva nem negativa. Quer dizer que haverá um movimento, muito provavelmente vai ser para frente. E vai ser mesmo, que ó, a resistência aqui do bloco A é de 147 newtons. O peso aplicado aqui em B é de 210 newtons. Então, ele vai realmente arrastar esse bloco grandão aqui do A e ele vai cair, tá? Sempre a maior massa? Não, Ana, ele poderia ser diferente, né? Poderia ser o contrário. O A
ter uma massa menor. Se uma A tivesse uma massa menor, o que ia acontecer? A aceleração do sistema aí, se ela fosse menor que B, nós teríamos uma aceleração para o sistema, e aí nós teríamos justamente uma aceleração maior, né? Ele acabaria caindo, tá? A resistência da massa é sempre em relação a quem está segurando. A ideia da física, pessoal, é entender o processo. Ó. Esse cara que é o B, ele está puxando para baixo. O que é que está segurando? É o A. É o que está lá em cima, né? Por isso que ele é o que está tracionando. Tracionar, pessoal, é segurar, né? É segurar. Ele está segurando, ele está resistindo à queda, ok? Por isso que ele é a força de tração. Esse está puxando para baixo. Esse está resistindo. Então, a corda está sendo tracionada com esse valor. Ok? Vamos fazer mais um, né? Eu acho que vai ficar mais claro se a gente fizer mais um. Eu vou colocar um outro aqui, ó, com massas diferentes. Ó, vamos fazer um igualzinho. Aqui é um proposto lá pelo livro, né? Não tem ele na resolução dele, mas tem um exercício proposto. Vou colocar ele aqui, ó. Bem parecido com o anterior. Tá? Só muda os valores, tá, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui, para caber um pouquinho mais aí. Tá? Tá aqui. Pronto. Os corpos A e B da figura têm massas iguais a 5 kg e 15 kg, respectivamente. Tá? De novo, ele colocou aqui que esse cara aqui, que é o A, ele é igual a massa de 5 quilos, né? Ó, respectivamente, então A vem primeiro, tem 5 quilos. Esse cara aqui em cima, que é o B, é 15, tá? E aí o que ele pede? Aceleração do conjunto. Ó, o A está puxando o B, né? O A está puxando o B. Qual é a aceleração do conjunto? Para eu descobrir qual é a aceleração do conjunto, isso, eu tenho que achar a força-peso. Com quantos newtons está sendo puxado o sistema para baixo, né? É igual a 5, que é o peso, que é esse que está caindo. Então, é aqui que está atuando a força da gravidade. Então, vezes 10, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o peso é de 50 newtons, tá? Aqui. Ó, o peso aqui, ele é de 50 newtons. Ok? Bom, para eu descobrir a aceleração desse conjunto aqui, já que está sendo uma força arrastando esse bloco B aqui para frente, de quanto é essa aceleração? A aceleração, eu vou usar a força igual a massa vezes a aceleração. Mas a força, nesse caso, do sistema, ela é igual à força-peso, igual ao peso. Né? É o mesmo valor, ó. O sistema todinho é puxado por esse P aqui, então é 50, né? E a força, então, ela vai ser igual à massa do bloco A mais a massa do bloco B, né? Vezes a aceleração. Isso aí, a força, então, é de 50 newtons, igual a massa de A mais a massa de B. 5 mais 15 vezes A, ok? Portanto, pessoal, o meu A vai ser igual a 50 dividido por 20, que é o famoso 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui, existe uma aceleração agora para o sistema. Essa é a resposta do A, ok? Agora, ele quer que você calcule a força de tração. Quando ele fala tração, pessoal, essa palavra tração é a resistência. Pensa que está num cabo de guerra. Você está aplicando uma força puxando. A tração vem do cara que está do outro lado resistindo. Então, a resistência, porque quando você puxa, isso no seu ponto de vista, né? Quando você está puxando, você está sentindo que aquilo está resistindo. Então,
Qual é essa força de resistência? É a tração. E quem é que sofre essa tração? É a corda, né? Essa corda aqui é a tração dela. Por isso que quem faz, por exemplo, engenharia civil aí, se for, comprar uma corda, um cabo, cabear alguma coisa, vem a especificação lá, né? Qual é a referência da tração? Ela aguenta uma tração de 5.000 newtons. É o quanto ela aguenta de peso, né? Essa é a ideia. Então, a tração é a resistência. Quanto ela aguenta de peso? Então, essa corda aqui, quanto ela aguenta de peso, né? Se esse B aqui for muito mais pesado que o A, o que vai acontecer? Ele vai resistir. Toda a força, a tensão vai na corda. Então, pelo valor que você vai calcular de tração, se porventura o peso aqui for maior, ela pode estourar, né? Se ela não se mover aqui, a força peso for maior que a tração, ela vai acabar estourando. Okay? Então, vamos lá. Como é que é o B, então? O B é a força de tração na corda que une os corpos. Então, é a força, né? Igual a massa de B, que é o que está resistindo, vezes a aceleração. Exatamente. A força, então, é igual a massa de B, que tem um valor de 15, né? 15, vezes a aceleração, que é 2,5. Portanto, a força de tração, ela vai ser igual a 37,5. Ok? Aqui. É a força que está nessa corda aqui. Beleza? Oi, pode perguntar. Se usar essa força, que é a força da gravidade, né? No caso, Sim. Se usasse os 9,5, daria um resultado mais exato, mais preciso? O 9,8. Na verdade, a força da gravidade é 9,81, né? Então, se você for fazer um cálculo com precisão, precisa ser utilizado o valor da gravidade mais próximo, que é também 9,81, mas não é exato, é irracional, tem várias casas decimais, né? Esse 10 que a gente utiliza é uma ideia da física para poder ficar mais didático, né? Para melhorar os números, porque senão a gente toda hora vai ter número aproximado. Então, para poder melhorar o raciocínio, se coloca 10. Mas quando você for trabalhar com o cálculo, você tem que usar o número com uma precisão maior. Tem que ser lá 9,81 no mínimo, ok? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Beleza. Então, vamos lá, vamos seguir aí, né? Pessoal, esse sistema que a gente colocou aqui, que é esse desenho, ele fala de uma força que não tem atrito, né? Então, essa superfície aqui, ela é lisa, né? Ela é lisa. Ela é uma superfície lisa. Agora, digamos que a superfície não fosse lisa, a superfície tivesse algum atrito. Ó, a gente vai ver nos desenhos que você encontra, que aparece assim, ó. Digamos que ela tivesse atrito. O que ia acontecer com o movimento do sistema? O que vocês acham que ia acontecer? A aceleração seria a mesma? Ou não? Digamos que tivesse atrito aqui na base, que não fosse um chão liso, tivesse aqui um chão rústico. Não, né? Exatamente, a aceleração ia diminuir. Por quê? Porque iria haver mais um fator de resistência. É aquela ideia das forças. A força está puxando para a direita. Ó, a força, ela puxa para cá, para a direita. Só que eu teria, ao contrário, uma força de atrito, uma força de resistência. Então, entra mais uma componente aí na jogada. Porque esse modelo que eu acabei de mostrar para vocês de cálculo, ele serve para superfícies lisas, tá? Então, a gente vai ter um problema agora de resistência, tem mais uma componente no meio. É o assunto que a gente vai falar agora, que é a força de atrito, tá?
a força de atrito. Deixa eu colocar aqui, força de atrito. Então, a ideia agora é falar da força de atrito. Opa, caneta. Minha régua hoje, essa lousa aqui está me dando um baile. Ela está travando. Uma acertada aqui, eu acho que é a saída USB atrás do computador, mas tudo bem. Ou o cabo que está com algum problema. Está me atrapalhando. Mas vamos lá. Força de atrito. Aqui, essa é a força de atrito. Como é que é a ideia da força de atrito, pessoal? Isso aqui, ó. Deixa eu puxar aqui do material, tem lá um desenho que vai ficar bem legal para se ilustrar o significado da força de atrito. Tá aqui, pessoal. Força de atrito. Perceba, ó, tem um bloco aqui, né? Esse bloco. Como é que a força de atrito trabalha? Você tem uma força que está empurrando o bloco para a direita. É a força normal. Digamos que você esteja aqui com os seus braços aqui, empurrando esse bloco para cá, para a direita. Nesse sentido. Então, esse é o sentido da força. Existe aqui uma força, que é a força-peso, que é o peso do objeto. Então, conforme o peso do objeto, fica mais fácil ou mais difícil de empurrar esse objeto para a direita. Né? Fica na força aqui. Então, tem um peso que está atuando aqui. Só que, além dessa força normal e do peso, nesse objeto você tem uma força de atrito. Esse chão aqui, ele tem algum material que está impedindo você de empurrar. Se você empurra esse bloco num chão liso, é uma coisa. Agora, se você empurrar esse bloco, por exemplo, num chão áspero ou num gramado, já fica muito mais difícil. Então, a gente tem que calcular agora essa componente aqui no sistema, que é a força de atrito. E a força de atrito, pessoal, você calcula usando uma fórmula. A força de atrito, ela é igual a força-peso ao peso do objeto, que é o N aqui, que é essa força normal, né? Que é justamente para cima, porque está mostrando que está tendo um atrito ali no chão, né? É a força-peso vezes um coeficiente que a gente chama de μ. Essa letra aqui, ó, é uma letra grega e ela significa μ, tá? μ. Isso aqui, pessoal, é um coeficiente, é um valor numérico. É feito em laboratório esse coeficiente, não é você que calcula. A força, esse μ, é o coeficiente de atrito. Então, em laboratório, é estudado qual é o valor em proporção do atrito. Por exemplo, pega lá um ensaio, um peso de 10 quilos, e aí aplica uma força em cima dele num chão liso. Dá lá um coeficiente de atrito. No caso, 0, porque não tem atrito nenhum, por exemplo. Mas digamos que aí você pega esse mesmo objeto e empurra com a mesma força em cima de um chão onde você tem um chão rústico, por exemplo, terra. Você pega lá um objeto de 10 quilos e coloca em cima de um chão batido de terra. O que vai acontecer? Vai existir aí nesse tipo de solo um atrito. Então, ele vai resistir ao movimento. E essa resistência consegue se deduzir através de um número. Então, tem tabelas que falam sobre a questão do atrito. Então, o chão liso, qual é o coeficiente? Qual é o número que você vai utilizar para representar aquele chão liso? Um chão de pedra, qual é o valor? Tem lá uma tabela com esse valor. Um chão de grama, tá? Se for uma superfície em cima de um gramado, qual é o atrito? Tem um outro valor. Então, é um coeficiente que, conforme a maior dificuldade você tiver para deslizar o objeto, fica, no caso aqui, maior esse valor aqui, que esse μ. Esse μ, pessoal, é dado em tabela. Vocês vão aprender isso daí quando for trabalhar com resistência dos materiais, provavelmente. Mecânica 2, que são matérias que envolvem aí a engenharia, né?
mecânica, resmate, lá vocês vão ver isso aqui com a maior profundidade. Mas vocês já saibam que, conforme a superfície, tem um coeficiente. Quanto mais áspero, maior o coeficiente de atrito. Então, ou seja, essa força de resistência vai aumentando, concorda comigo? Se eu for aplicar em cima desse bloco aqui de um peso qualquer, quanto maior for o coeficiente de atrito, ou seja, quanto mais áspero o valor aqui do Mi, né, quanto maior, maior é a minha FAT. Então, ela vai descontar aqui o peso aqui de uma forma maior, ela vai contrabalancear o peso, né, da força aqui que eu estou aplicando, né? E quando essa força de atrito multiplicada pelo peso for igual à força que eu estou aplicando, o objeto não se move, tá? Bom, essa é uma forma para calcular a força de atrito de um determinado objeto, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Da aplicação disso. Ó. Eu não quero exemplo, por enquanto, exemplos algébricos. Deixa eu colocar um exemplo, um cálculo, né, para fazer. Pra vocês verem como é simples. Ó. Veio primeiro só ela, até a figura também, né? Deixa eu só copiar inteiro, então. Não veio a figura. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não veio ainda. Estou falando que hoje a coisa está meio complicada, está feia. O objeto não veio, agora veio. Agora vai vir. Não, ainda não. Tirar o instantâneo. Vamos lá de novo. Fazer aqui outra vez. Um exemplo aqui. Agora sim veio, né? Olha lá, bonitinho. Tá aí, pessoal. Na figura abaixo, um bloco de massa 4 kg se move com aceleração constante de 3 metros por segundo. Então, esse bloco aqui está se deslocando com aceleração de 3 metros por segundo sobre um plano horizontal. Sabendo-se que a força de atrito entre o bloco e o plano é igual a 2 newtons, pode-se afirmar que a força em newtons vale quanto, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho quais informações? Eu sei que a força que é aplicada para a direita, ela é igual a massa vezes a aceleração. Bom, então a força vai ser igual à massa. Qual é a massa? A massa é 4 quilos, vezes a aceleração que ele também me dá. Então, a força é de 12 newtons. Então, está aqui, 12 newtons. Ou seja, a força que ele está empurrando esse objeto é de 12 newtons, ok? Sabemos que a força de atrito entre o bloco e o plano é igual a 2 newtons, pode-se afirmar que a força F vale em newtons. Então, a força de atrito, pessoal, está segurando, já está calculada. E ela atinge aqui com 2 newtons, né? Pessoal, a fórmula para calcular a força resultante seria o quê? Seria a soma, força resultante é a soma. A soma, né? No caso, a soma das duas forças. Da força mais a força de atrito. Tá? Então, vamos lá. Força de atrito. A força resultante, então, é de quanto, pessoal? A força está para a direita. Ó, força está para a direita. Então, ela é positiva. Ela é 12. A força de atrito, o sentido dela é oposto, é para a esquerda. Então, ela é negativa, menos 2. Portanto, essa força resultante é de quanto? 10 newtons. Aqui.
ela é de 10 newtons. Pegaram, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? A força resultante, isso. O sentido oposto, tá? A força resultante é de 12 newtons, ou de 10 newtons, né? Ok? Tranquilo aí, né? Então, vamos lá. Agora, pessoal, vou colocar um outro exemplo aqui. Ok, né? Pronto, tá aqui. Deixa eu puxar aqui. Tá marcando 14? Vamos dar uma olhada. Deixa eu só jogar os 6 aqui. Pronto, deixa eu deixar os 6 aqui já engatilhado. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso exercício aqui. Tá, tem uma aceleração. Força de atrito. A força total é a força, né? Que é essa força, massa vezes aceleração. Tá. Aceleração é de 3, a massa é de 4, bonitinho. Deixa eu só entender a lógica que ele utilizou aqui, mas eu... Deixa eu só ver aqui. 4 vezes 3. Então, as duas forças que estão atuando são contrárias. Até aí tá certo, né? A força está atuando para a direita, menos a força de atrito. Ok. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Ah, tá certo. Obrigado, Beatriz. Tem um erro na resolução aqui, que ele mostra que é bem claro. Deixa eu voltar para cá de novo. Voltando. Puxa aqui, né? Vou colocar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu só puxar aqui e apagar. Pessoal, tem só uma falha no conceito aqui. É que eu julguei que a aceleração ainda não existia, mas já tinha aceleração do sistema. Então, assim, ó. Deixa eu só apagar aqui. Aqui está correto, ó. Existe... Deixa eu apagar esse 12 aqui. A força de atrito é de 2. Está aqui bonitinho, né? Então, o que está acontecendo aqui? Existe uma aceleração. Ó. A figura abaixo mostra um bloco de massa de 4 quilos, que se move com aceleração constante de 3 metros por segundo, né? Sobre um plano horizontal. Sabendo que a força de atrito entre o bloco é de 2 newtons. Ele já dá aceleração nesse caso, por isso que tem essa diferença. Ó, é assim, deixa eu apagar aqui, né? A força de atrito, pessoal, ela é realmente de 2 newtons. Então, deixa eu colocar 2 newtons. Só que a montagem é assim. A força, que é essa força F, ela é contrária à força de atrito. Até aí, está correto. Né? E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração, porque eu considerei que o objeto estava parado, e ele já estava em movimento, já tem uma aceleração, ele está em deslocamento, né? Então, ele tem uma massa de 4 quilos e ele já está se deslocando. Então, o resultado, quando eu comparo as duas forças, a força normal e a força de atrito, ela vai ser igual já ao movimento acontecendo. Eu estava considerando que o movimento estava... ela estava aqui parada, estava em repouso, e não, ela está em movimento, então já tem uma aceleração do sistema. Então, esse movimento, que é a massa vezes a aceleração, ele é igual a justamente a composição do sistema, uma força puxando para a direita e outra força freando.
Essa força eu ainda não tenho. Por quê? Porque eu tenho que considerar o tal do atrito, né? Então, eu tenho que a força menos a força de atrito. A força de atrito eu sei que é 2 newtons. A massa é de 4 quilos. A aceleração, 3 metros por segundo. Portanto, a força vai ser igual. 4 vezes 3 vai dar 12 newtons, né? O 2 newtons passa para a direita, somando. 2. Portanto, realmente, a força é de 14 newtons. Está aqui, né? Pronto. É que o sistema já está em movimento, tá? Então, está aqui bonitinho, 14 newtons. Para mostrar e ilustrar isso daí, tem um exercício igualzinho aqui na sequência, ó. De novo, a mesma ideia, só que com uma diferença, né? Aqui, ele me dá o coeficiente de atrito. Então, ele não me dá direto a força de atrito. Essa força de atrito eu não tenho, ó. Eu tenho a massa, 5 quilos. Eu sei que o objeto está em movimento, tem uma aceleração de 2 metros por segundo para a direita, né? O que falta? Falta descobrir a força de atrito e a força F. A força F é justamente o que ele quer, ó, calcule também a força F do sistema, né? Só que preciso da força de atrito antes. E a força de atrito, pessoal, força de atrito, ela é igual a massa vezes a aceleração, né? Ou a massa vezes a aceleração, não, desculpe. Mi, né? Que é o coeficiente de atrito, mi, vezes a massa, né? Ou seja, a força de atrito que eu vou ter lá, ela vai ser igual ao valor que é 0,4, né? Vai dar lá 0,4, né? 0,4, 0,4, aqui, vezes a massa, né? Mas, pessoal, a massa aí, no caso, não é a massa em si, né? Aqui é N que ele coloca na fórmula. O que é N? Ó, o que é N? N, ela é a mesma coisa do peso. O que está incidindo em cima desse bloco? Não é a gravidade? É a gravidade que faz esse bloco cair, né? Então, isso aqui é calculado como? É a massa, que é 5 quilos, vezes a aceleração da gravidade. Aqui tem a aceleração da gravidade em cima dele. Portanto, esse meu N, ele é igual a 50 newtons. Porque eu tenho que calcular isso aqui, ó, um peso, né? Ou seja, isso aqui está empurrando para baixo, ó. Ele empurra para baixo, né? E tem aqui um peso de 50 newtons. Então, como é que eu calculo a força de atrito? É 0,4, que é a resistência que ele cria, vezes 50. Então, a minha força de atrito aqui, ela vai ser de 20 newtons. Então, eu já sei que aqui a força de atrito é de 20 newtons. Então, tem uma força para baixo, empurrando de 50 newtons. Tem uma força para a esquerda, que é de 20 newtons, né? Que é a resistência, que seria o peso do objeto em newtons, só que aplicado a um coeficiente de atrito, então ele acaba resistindo mais, tá aqui é 20 newtons para a esquerda, né? E agora sim eu calculo a força do sistema, né? Não, é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Ó, pensa que se você tem 5 quilogramas, essa é a massa. Mas o bloco está aqui em cima do solo, né? Está parado aqui em cima do chão. Então, o que está fazendo ele ser empurrado para baixo? É justamente a aceleração da gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado. É isso que prende o bloco no chão, né? Tá? Então, é 50 newtons. Como é que eu calculo a força do sistema? A força do sistema, que é a força F, é a força do sistema menos a força de atrito, né? Que uma está no sentido oposto, né? Igual a massa vezes a aceleração, tá? Bom, a força, então, vai ser a força menos 20, que é igual a massa
A massa, eu sei que é de 50, 50 que é 5, né? Vezes a aceleração do sistema. A aceleração do sistema é dado, é de 2 metros por segundo, né? Ó, aí agora eu estou falando da resistência. Tem uma força empurrando para cá, tem uma aceleração do sistema, né? Então, descontando a aceleração do sistema. Portanto, a força, ela vai ser igual a 10 mais 20. Portanto, a força é igual a 30 newtons, né? E é plausível, né? Ó, tem uma força aqui que está empurrando para a direita, de 30. Tem uma força segurando, que é a força de atrito, em 20. Isso gera aí um saldo, né? Positivo. Então, ele está se movendo a 2 metros por segundo ao quadrado para a direita, está se deslocando, né? Então, está aí, né? Tem um saldo aí de 10 newtons, né, de força, é como se fosse um fôlego, né? É isso que faz o objeto se deslocar. Se a força de atrito fosse igual, o que ia acontecer? Não ia ter aceleração, né? Ia zerar, ele ia ficar em repouso, ok? Pessoal, eu vou aproveitar agora e vou falar sobre uma coisa importante que seria, que será, né, na verdade, o PI, tá? PI me preocupa, então vamos falar sobre PI. Deixa eu fechar aqui. Na próxima aula eu vou continuar com força de atrito, tá? Isso pessoal, é um sistema onde está no plano, tá? Existe a ideia da força de atrito, por exemplo, quando a superfície não é plana, a superfície é inclinada, né? Então muda aí o conceito, tá? No plano é uma coisa, tem uma força empurrando um bloco no horizontal, então ela gera uma aceleração, né? E ela gera um deslocamento. Agora, digamos que esse bloco não está num plano, numa superfície plana. Esse objeto, por exemplo, está numa ladeira. Ele está lá resistindo porque existe um chão lá que está segurando ele. Tem uma força de atrito que está segurando ele. Agora, se tiver uma força empurrando ele para baixo, a aceleração vai aumentar. Então, a gente vai ver isso daí na próxima aula, com tempo, tá? E aí eu aproveito e acerto aquele outro resultado lá do exercício lá que me bolou, porque na hora que eu estava fazendo o cálculo, caiu meu sistema aqui da minha lousa, acabou dando problema, fui reinicializar o sistema e aí perdemos o raciocínio. Mas aí eu conserto essa ideia e a gente fala dela também no começo da próxima aula, tá? Mas, pessoal, eu tenho que falar com vocês agora sobre PI, tá? PI, pessoal. Aí, o PI era para ser feito um artigo e uma apresentação, tá? Do projeto da catapulta. Só que, devido à pandemia, não vai ter como fazer apresentação nenhuma, porque não tem como a gente se reunir em grupo. Ah, mas poderia ser virtual. Tá, mas vocês, alunos em grupo, não podem se encontrar em grupo para poder apresentar o trabalho, por exemplo, e construir. Porque é necessário que se trabalhe em grupo para poder fazer esse trabalho, para apresentação, por exemplo, né? Então, não tem apresentação. Mas a ideia do laboratório, do projeto integrado, é que você comece a acostumar com a escrita científica, né? Então, como vocês têm que entregar o projeto integrado, a gente quer, a faculdade pensa assim, que vocês entreguem a parte escrita, em forma de artigo, tá? Então, a ideia é que vocês façam uma pesquisa sobre trabalhos envolvendo catapulta, né? E vocês façam uma espécie de uma revisão bibliográfica, né? Peguem 2, 3 trabalhos, talvez 2, e aí façam uma comparação, ou se não, pegue aí alguns vídeos, sei lá, alguns artigos que tenham lá a ideia da construção, e em cima disso, vocês escrevam, né? De forma, em formato de artigo, ou seja, de formato científico. Então, para aqueles que têm dúvida de como você tem que entregar o trabalho, o que você faz? Pega um artigo qualquer na internet, até mesmo sobre catapulta, que tem alguns artigos, e veja o formato.
que é que você vai entregar para o professor? Um trabalho que tenha aquela capa, que tenha aquele resumo, que tenha aquele enredo da construção, ou seja, que descreva o porquê que você está fazendo o trabalho, que descreva o caminho que você vai seguir, que é a metodologia, né? Ah, eu vou fazer um trabalho a qual farei uma revisão bibliográfica, irei fazer a comparação de trabalho tal. Aí você descreve como é que você está imaginando fazer o teu trabalho, né? Então vai ter uma parte no artigo que vai falar sobre isso. É um enredo, né? É o início, ele vai descrever como é que você está pensando em desenvolver esse trabalho. O trabalho é uma pesquisa? Então tá, minha pesquisa será bibliográfica, aonde vou encontrar artigos escritos e farei uma análise do que está acontecendo. E aí você descreve todo o enredo. Como não vai ter experimento, aí você já vai para uma outra parte, que são as conclusões, né? Conclusões, ou pelo menos as disposições. Concluir, pessoal, não é dizer se está certo ou está errado. É fazer aí um raciocínio das informações que você encontrou, né? Ah, o trabalho vai contribuir porque eu percebi que se construindo desse jeito, segundo fulano de tal, funciona, tá? E aí tem a última parte lá, bonitinha, que é referência bibliográfica, com os livros, ou artigos, ou vídeos, ou sites de internet que você utilizou para encontrar as informações, né? Os cálculos, a palavra-chave é assim, Bianca. Palavra-chave são palavras que descrevem o teu trabalho. Por exemplo, você vai falar de catapulta, o que pode ser uma palavra-chave? Catapulta, lançamento oblíquo, porque quando você faz o lançamento de catapulta, é um lançamento oblíquo. É uma palavra-chave que vai... É aquilo que está dentro do seu trabalho, que pode descrever, retratar a sua pesquisa. Se você está falando de catapulta, por exemplo, uma outra palavra-chave, velocidade, altura, né? São palavras que referendam o teu trabalho. Em uma palavra, né? É lançamento, né? Palavra-chave, lançamento oblíquo, né? Então, a palavra-chave é como se fosse a ideia de quem vai procurar no Google. Quando você faz uma pesquisa no Google, que você quer alguma informação, você não tem que digitar lá alguma coisa, o que você digita é uma palavra-chave. Isso é palavra-chave no artigo científico. E artigo científico, pessoal, é o formato que é utilizado, de forma mais resumida, para uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado. Então, tudo começa assim, artigo, dissertação, tese. A tese é ampla, é um suprassumo, é um livro, né? A dissertação de mestrado também é um livro. Tem lá todo o embasamento científico, é bem rico. Agora, o artigo, ele é uma forma reduzida da dissertação e do mestrado, ou da dissertação e da tese, né? Da tese de doutorado. É algo que você está resumindo em menos palavras, é mais compilado. Aí tem que ter justamente isso, tem que ter a capa bonitinha, com aquela referência BNT, tem que ter um resumo, que resume em 20 linhas, 15 linhas, o teu trabalho todo. Aí você começa a abrir os capítulos. O primeiro capítulo é onde você conta o porquê você está fazendo o trabalho, você vai falar assim, o trabalho solicitado pela faculdade, para o curso de engenharia, e aí ele é interessante por isso, isso e isso. Depois, a metodologia. Eu estou utilizando a seguinte metodologia, revisão bibliográfica. Estou procurando trabalhos que contem sobre como se constrói uma catapulta. E aí você conta um enredo, que é a metodologia. Depois, se você contar uma metodologia, você pode contar como está sendo o desenvolvimento do trabalho. Encontrei tal informação, tal informação, tal informação. E aí, na última parte, vem as conclusões. As conclusões não é se é certo ou errado. Eu concluí que é muito rico
as informações sobre construção de catapulta, ela é interessante por isso, isso e isso, mas no artigo, pessoal, vocês procurem sempre não colocar acho, não existe achismo. Então, tudo aquilo que vocês falam, vocês tentam referendar a alguém que concluiu. Tá? Geralmente é assim que funciona. E aí, no final, tem a referência bibliográfica, que são as fontes, né? Aonde você encontrou essas informações. Ok? Então, é assim que você constrói um artigo. É bom de você escrever, mesmo que seja um trabalho bem arcaico, né? Não teve, por exemplo, o experimento, né? Não houve o experimento devido ao fato de não poder ter o presencial, para se encontrar, não teve laboratório. Mas ele é legal para você acostumar com a escrita científica. Você é acadêmico agora, você está fazendo engenharia. O engenheiro tem que escrever academicamente. Então, como é que se escreve um artigo? É o primeiro. Então, essa primeira experiência já vai te obrigar a ficar olhando o artigo de outras pessoas. Então, você já vai começar a perceber como é o formato. Então, é válido, né? Ah, mas e a nota, professor? A nota vai ser ruim? A nota vai ser boa? Não, pessoal, a nota, a gente entende as dificuldades do início, ainda mais agora. A única coisa que a gente espera desse trabalho, nesse momento, é que ele tenha um formato. É uma história que tu vai contar sobre uma pesquisa de catapulta, e quem vai ler esse artigo, ele vai ter que entender o que você escreveu, né? Não vai ter que ter começo, meio e fim, né? Começo. Por que você está fazendo? No meio. Como você está fazendo? Fim. As conclusões que você tirou. É isso que é uma história que você está contando de forma resumida. Isso é um artigo. Ok? Beleza? A metodologia é como você está fazendo a sua pesquisa. Porque, na verdade, quando você vai falar de catapulta, ela poderia ser experimental, metodologia experimental. Você ia colocar a mão na massa, né? Você ia construir, aí você ia anotando todas as informações, material que você usou, as medidas, você ia colocar ali os resultados dos testes. Isso era uma metodologia experimental. Mas como você não vai conseguir construir, provavelmente, a catapulta, a metodologia deve ser uma metodologia bibliográfica, revisão bibliográfica. O que é revisão bibliográfica? É ver o que o outro fez, né, e tirar dali as informações para poder escrever teu artigo. Você vai procurar informações na internet nesse sentido, ok? A Ana está falando dos cálculos. Ana, é assim, os cálculos, eles vêm em encontro com o experimento, né? Porque quando a gente fala de catapulta, por exemplo, o que acontece com a catapulta? É um lançamento, você vai disparar um projétil e ele vai fazer esse movimento. Então, ele é um movimento o quê? Ele é um movimento retilíneo, uniformemente variado. Apesar de dar curva, a gente fala de retilíneo, por quê? Porque existe aí uma trajetória onde existe uma aceleração variada, né? Existe uma aceleração, né? Desculpa, uma aceleração, a velocidade varia, né? Então, por exemplo, no momento inicial do disparo, ela tem uma aceleração maior, ela vai adquirir uma aceleração, e a velocidade vai acontecendo, mas essa velocidade ela vai diminuindo, até chegar no ponto mais alto, né? Ela vai ser disparada para cima, e depois a ação da gravidade faz ela cair. Então, a velocidade muda, né? Então, ela trabalha com movimento oblíquo, né? Tem lá um movimento oblíquo lá. Existe uma parábola. Então, ali em cima disso, os cálculos são feitos a quê? Qual é a distância, né, do disparo, ou seja, o S, como é que é a distância? Como é que eu calculo a distância do objeto? Se eu disparei aqui com uma força tal, como é que eu descubro qual é a distância que ele vai alcançar no disparo, né? Outra questão, qual é a altura máxima, né? Se eu disparar o objeto a um ângulo de 30 graus, qual é a altura máxima que ele vai atingir antes de começar a cair? Isso tudo seria legal de vocês trabalharem
na construção, né? Porque na construção isso faria parte da pesquisa, né? Mas, em todo caso, como não tem a construção, dá para vocês trabalhar essa ideia da pesquisa, tá? A dica é que vocês pesquisem, procurem, na internet tem muita coisa, procurem lá, vocês vão ver que, na verdade, você vai calcular a distância e a altura por vetor, né? Então, você tem lá a distância medida pela composição da força na horizontal, né? A força em X, e tem a força em Y. Então, dá para calcular, por exemplo, distância, quantos metros para frente ele vai cair, e a altura. Dê uma lida nesse material aí que vocês foram encontrando, use o raciocínio e tentem escrever, tá? Eu vou deixar descrito lá no Canvas a data de entrega, tá? A data de entrega, eu já vou adiantar para vocês. Eu vou deixar para o dia 28 de maio, tá? Então, vocês vão me entregar esse trabalho no final do mês, dia 28 de maio, ok? 28 de maio, que é a data inclusive a data da prova, né? Vai ter uma provinha dia 28. Mas vamos falar de IPI, então será no dia 28 de maio a entrega. Vocês têm aí mais 3 semanas para fazer o trabalho. Aproveitem para fazer uma leitura. Não precisa ser nada muito complexo devido ao momento, mas o trabalho que você for entregar, pessoal, me entregue no formato artigo. Baixem artigos da internet, vejam qual é a cara do artigo, tá? Tem aquele material que eu postei lá no material de estudo, que tem lá descrevendo quais são as etapas de uma pesquisa, né? É claro que você não vai considerar a parte do trabalho manual, mas trabalho pode não ser complexo, porque não vai dar para fazer, mas que seja um trabalho entregue bonitinho. Não vai me entregar um material, eu fiz uma redação de 30 linhas e entrego para o professor, com o nome em cima. Não, nada disso. Trabalhe em PDF, faça no Word, né? Depois salve em PDF para me mandar, e ele vai ter que ter uma capa, igual aquela capa que você entrega do TCC. O artigo já é um bom treino para fazer TCC no final do curso. Então, é aquele formato lá, só que bem simples, resumido. O artigo é isso. O TCC é grande, tem 80 páginas. Um artigo pode ter, sei lá, 10 páginas, né? Uma entrega, pode ser 8, pode ser 20. Um TCC, 80 páginas. Uma dissertação de mestrado, 200. Uma tese de doutorado de 300, 400 páginas. Então, é assim que funciona o trabalho científico. E vocês, como são acadêmicos agora, então comecem a se preocupar com isso, tá? Ok? Beleza, pessoal? Entenderam qual é a ideia do artigo? Então, comece a pensar nisso. Aproveite a semana que vem, que não tem aula presencial. Tem as palestras que vocês vão ter que assistir aí. Na sexta-feira que vem não haverá aula por webconferência, mas tem palestra, né? Sobre a Semana da Engenharia. Semana da Engenharia é bem legal, pessoal. É bem interessante. Quando é presencial, é muito mais legal, porque no presencial, por exemplo, o PI que você desenvolve, você apresenta ele no dia da palestra, ou no dia da Semana da Engenharia. Então, tem vários eventos, tem a apresentação dos alunos do projeto, é bem legal, né? Fica cheio, faz lá no campus da Moca, bem bonito, é um dia festivo, né? Uma semana festiva. Mas agora está fazendo online, então vai ser nesse formato, tá? Até segunda hora. Ok? Então, dê uma olhadinha, pessoal, e aí na próxima semana a gente continua, ok? Beleza? Então, tá terminado, vocês estão dispensados, tá? Uma boa noite para vocês, um bom descanso, e até a semana, beleza? Até mais, pessoal.